Olá, eu sou o Eduardo e junto com o Murilo estaremos apresentando o projeto 2021 da equipe Burning Goose Aerodesign da Universidade Federal do Paraná. Este ano, a Burning Goose vem para a 23ª competição SE Brasil Aerodesign como competidora da classe regular. Primeiramente, agradecemos aos patrocinadores da Burning Goose, e com as suas ajudas podemos desenvolver ainda mais o nosso projeto. Com a divulgação do regulamento, que se manteve igual ao do ano anterior devido à não realização da competição presencial, iniciamos o planejamento do projeto conceitual. Como destaque, temos a limitação geométrica, com a soma da envergadura e comprimentos tendo que ser menor ou igual a 3,20 metros, semelhante a anos anteriores em que a equipe desenvolveu aeronaves biplanas. Também temos a limitação de distância de decolagem de 50 metros e a possibilidade de motorização elétrica limitada em 700 watts. Levantamos em uma análise de risco os pontos fortes da equipe a serem aproveitados e os pontos fracos a serem contornados ao longo do ano, a partir do qual estabelecemos uma meta de classificação geral de top 15 na classe regular, a partir da qual estabelecemos metas para as pontuações individuais e também para a carga paga e peso vazio. Levantamos requisitos de alto nível para guiar o projeto a partir dos requisitos do regulamento e requisitos internos da equipe, baseados na experiência de projetos anteriores, normas e literatura da área, a partir da qual derivamos requisitos detalhados para guiar o projeto ao longo do ano. Levantamos as tarefas que deveriam ser realizadas por cada uma das áreas de projeto e as etapas do projeto, a partir do qual montamos um cronograma que previa a construção de protótipo e o planejamento e realização de ensaios. Contudo, com o agravamento da pandemia e o cancelamento da competição presencial, não pudemos realizar a construção dos protótipos e a execução dos ensaios. Para a definição da geometria da configuração, utilizamos um algoritmo de otimização multidisciplinar. E para melhor avaliar a configuração, desenvolvemos uma versão para aeronaves biplanas e outra para monoplanos. A parametrização geométrica envolvia envergaduras, cordas, afilamentos, posições relativas entre as superfícies e perfis aerodinâmicos. Nos anos anteriores, a equipe havia desenvolvido aeronaves biplanas. A configuração das empenagens é em H para melhor eficiência aerodinâmica da empenagem horizontal, aumentando a razão CLCD. Os perfis têm grande influência na carga paga, portanto, foi feita uma otimização em que obtemos perfis de alta sustentação que foram alimentados no MDO, juntamente com perfis de média sustentação e perfis otimizados para as empenagens. Para o conjunto motopropulsor, selecionamos duas opções, a combustão do tipo Glow, com o motor OS61FX, e o elétrico da Scorpion de 420 kV, LC20x8, bateria 4S. Apesar do combustão apresentar menor tração estática, em velocidades maiores ele apresenta maior tração e tem uma hélice menor que permite ele ficar mais próximo do chão, realizando o mesmo momento na decolagem. Com simulações, obtivemos os mapas de desempenho, a partir do qual encontramos a tração estática e rotação máxima dentro do limite de 700 watts. A fuselagem é treliçada em varetas de carbono, semelhante à do ano anterior, devido ao alto gap entre as asas do biplano e a necessidade de várias conexões para os demais componentes. O boom é um caixote simples de balsa, partindo horizontalmente entre a empenagem horizontal para reduzir os esforços de torção das forças laterais na empenagem. O trem de pouso é de configuração triciclo para facilitar o taxiamento e a corrida na decolagem. E assim obtivemos um esboço preliminar da configuração da aeronave conceitual, sendo a monoplana de configuração semelhante, sem a ligação entre as asas. O algoritmo de MDL foi desenvolvido em Mode Frontier, programas em Python e UAVL como software aerodinâmico, encontrando o MTOW a partir de uma simulação numérica de decolagem, subtraindo a carga paga, o peso vazio das previsões de peso de cada componente, encontrando a carga paga. São ao todo 18 variáveis de otimização e existem restrições de saída de estabilidade e desempenho, como margem estática mínima, CN-beta mínimo e razão de subida mínima. Após diversas iterações, selecionamos a opção biplana, sendo que ela apresentou uma carga paga 1,75 kg maior que a melhor versão do monoplano, apesar do maior peso vazio. Aqui temos a evolução da carga paga ao longo da utilização. Os perfis selecionados para as asas foram os perfis de alta sustentação utilizados pela equipe. Aqui temos a distribuição de carga paga para cada perfil das asas. Para a emprenagem horizontal, perfil invertido, e para a vertical, o NACA 0012. O conjunto motopropulsor selecionado foi a opção elétrica, que apresentou carga paga de 1,1 kg a mais que o combustão. Assim, obtivemos uma versão
preliminar da geometria da aeronave, com a envergadura de 2,40 metros, que foi 18 centímetros maior que a do ano anterior. A asa inferior é levemente afilada e a superior é de geometria retangular, com leve stagger negativo, devido à restrição de margem estática mínima, que puxava a asa superior um pouco para trás. Em aerodinâmica, validamos os resultados obtidos no software Xfoil através de dados encontrados na literatura, e os perfis utilizados pela equipe foram simulados em CFD, no software SimScale, utilizando o modelo de turbulência K-ômega SST, malha hexaétrica refinada e funções de parede na camada limite. O refinamento da malha no AVL foi realizado para melhor precisão dos coeficientes aerodinâmicos, e assim obtivemos a configuração final no software AVL. Desenvolvemos dispositivos de ponta de asa do formato endplate, sendo na asa inferior, sendo utilizadas curvas isobáricas das pontas da asa, que proporcionaram uma boa redução no arrasto. Assim, selecionamos entre as opções a que apresentou um aumento de carga paga de 150 gramas. Também desenvolvemos um estudo de carenagem, selecionando a que apresentou maior diminuição no arrasto, e um aumento de 30 gramas na carga paga e facilidade construtiva, sendo ela apenas na parte inferior da fuselagem. Para ângulo de stall e validação dos dados do AVL, utilizamos também o CFD, encontrando o ângulo de stall e validando os coeficientes de sustentação e arrasto obtidos preliminarmente no AVL. Encontramos arrasto parasita de cada componente individual e obtivemos a polar de arrasto para fornecer os dados para as outras áreas, nas condições de voo em efeito solo, também validada em CFD. Em estabilidade de controle, desenvolvemos um diagrama de corpo livre para longitudinal, com a contribuição de cada componente individual, asas, empenagens, tração e fuselagem, encontrando a contribuição de cada um para o gráfico de CN. Na estabilidade estática laterodirecional, as derivadas CN-beta e CL-beta têm sinal de acordo com a estabilidade necessária e valores dentro do recomendado por autores como Sadler e Gudmundsson. Na estabilidade dinâmica, utilizamos a norma militar 8785C, sendo os 4 modos dentro do level de aceitabilidade 1, com exceção do modo espiral, mas este apresenta um tempo para dobrar a amplitude em torno de 3 segundos, que foi considerado suficiente para a resposta do piloto. Para o dimensionamento do profundor, utilizamos um critério de aceleração angular no final da corrida de decolagem, que foi encontrado através da simulação de decolagem de desempenho. Avaliamos diferentes tamanhos de corda, selecionando a de 26%, que apresentou o MTOW próximo da de 30%, com uma sensibilidade mais próxima do recomendado. Também avaliamos a trimagem longitudinal para diferentes velocidades de voo. E para os ailerons, que estão apenas na asa inferior, utilizamos um critério de taxa de rolagem, estando dentro do requisito. Os lemes são em 100% da corda da empenagem vertical e atendem ao requisito de trimagem laterodirecional sem passar do limite máximo. Também desenvolvemos um simulador de dinâmica de voo de 6 graus de liberdade no software Simulink, com visualização no Flight Gear, que permite visualizar diferentes parâmetros de voo, como a resposta a um pulso de profundor, e carga e consumo da bateria para acionamento do controle, e alguns outros efeitos de motor, como o efeito giroscópio das hélices. Em desempenho, avaliamos diferentes condições de voo. Na decolagem, utilizamos uma simulação numérica de decolagem, que considera a rotação do profundor, inclinação da pista, coeficientes em efeito solo, diferentes direções e velocidades de vento e altitude e densidade, encontrando a carga paga para diferentes condições de decolagem. Na subida, encontramos, a partir de simulação, as velocidades e ângulos de subida para motor em diferentes acionamentos. No voo reto e nivelado, encontramos as trações e potências requeridas disponíveis para diferentes acionamentos do motor e diferentes altitudes e densidade. Em curva, consideramos as limitações aerodinâmicas e estruturais para encontrar o raio mínimo e a curva de potência disponível para encontrar o envelope de curva sustentável. Na descida, utilizamos simulações para encontrar as velocidades e ângulos de descida nas condições de planeio e descida tracionada. E na simulação de pouso, análoga à simulação de decolagem, avaliamos as cargas pagas para diferentes altitudes e densidade, e distâncias em relação à carga paga, e avaliamos o uso dos ailerons como spoilerons para freios aerodinâmicos. Mas estes não se mostraram necessários, pois a aeronave parava dentro do limite sem eles.
Agora eu passo a palavra para o Murilo continuar a apresentação. Para cargas e aerovelocidade, a análise de cargas iniciou com a elaboração do diagrama VN de manobras, utilizando o fator de carga limite de 2,5, conforme a recomendação da norma FAR 23. Com as velocidades de rajada levantadas, através de uma análise estatística dos dados meteorológicos, nós encontramos o diagrama de rajada e os pontos das condições assim avaliadas. Já a velocidade de mergulho foi determinada através de uma simulação de queda livre com uma altura de queda limitada. A partir dessas condições críticas, foram encontradas as distribuições de forças e os momentos aerodinâmicos, utilizando o AVL, realizando a transformação de sustentação e arrasto para os eixos do corpo. Falando agora dos esforços internos, para as asas e empenagens foram consideradas forças cortantes e momentos fletores em 2 eixos e um momento torsor. Eles foram calculados por programas próprios através da distribuição de coeficientes aerodinâmicos. Realizamos também uma análise dos mecanismos da superfície de controle para verificar a posição de deflexão máxima. Os coeficientes de hinge moments foram extraídos do AVL. Em aerovelocidade, utilizamos equações analíticas para avaliar as condições de divergência e reversão dos comandos. Em estruturas, para as escolhas dos materiais, foram priorizados aqueles com capacidade de suportar os esforços estruturais e que, ao mesmo tempo, fossem leves para a redução do PV. Por isso, escolhemos a madeira balsa, fibra de carbono e ABS. Aplicou-se aqui também o critério de falha de Sci-Hill. O tail boom foi projetado com seção variável, a fim de reduzir massa. Na raiz, ele foi limitado pela tensão e na extremidade oposta pelo critério de máxima deflexão, 2 graus, para não comprometer a estabilidade. Quanto à fixação, na empenagem horizontal ele foi preso pelas 2 longarinas e na fuselagem por um suporte em fibra de carbono. O material foi utilizado por esse componente foi madeira balsa. Para a asa inferior, dimensionamos uma longarina com seção retangular, com recheio de espuma PVC e laminado com fibra de carbono. Na fixação da fuselagem foram adicionados 2 perfis com orelha de fibra de carbono. A seção foi limitada na raiz pela tensão máxima, utilizando Sci-Hill, e na direita temos o gráfico das tensões de flexão e cisalhamento ao longo da envergadura. Na asa superior, foi selecionada a longarina no tipo caixão, devido à mesma apresentar alta eficiência estrutural, sendo variado o tamanho do bordo para limitar a tensão. Também utilizou-se 2 perfis com orelha para fixação na fuselagem. Para empenagem horizontal, foi utilizada ao longo da envergadura uma longarina de vareta de carbono. Além disso, foram incluídas varetas secundárias de balsa para fixar o boom e os mecanismos da empenagem vertical. Na empenagem vertical, foram dimensionadas varetas de balsa quadrado como longarina, e para movimentar o componente foi desenvolvido um mecanismo composto por 3 peças impressas em ABS, sendo 2 externas fixas e uma interna livre para rotacionar em um determinado curso. Para o dimensionamento da fuselagem, tivemos como critério de posicionamento dos nós a fixação dos outros componentes, bem como do compartimento de carga. Definimos aqui o uso de varetas de carbono com 4 milímetros e as junções com ruvens de fio de carbono com resina. A fixação da biquília consistiu em um sanduíche de carbono com espuma PVC, posicionado diretamente na fuselagem. As outras rodas foram alocadas em nervuras da asa, as quais possuem a mesma composição da biquília. As rodinhas foram projetadas para impressão 3D em plástico ABS devido à boa resistência a impactos. No projeto elétrico, após a definição de motor e hélice, os demais componentes desse conjunto foram selecionados respeitando as necessidades que geram. O ESC suporta a corrente requisitada, tem massa inferior ao ano anterior e certificação IP67. No caso do vatímetro, como todos os permitidos satisfazer as necessidades, escolhemos pelo critério da acessibilidade e menor massa. E com relação ao arm plug, o mesmo seria fabricado e posicionado em um local acessível para facilitar o desligamento seguro do motor. Na bateria, além da necessidade, vimos a disponibilidade para compra. Nós optamos a tecnologia LiPo pelas diversas vantagens em relação às outras. Fora isso, através de conceitos simples de FEM com resistência interna e o que tínhamos à disposição, podemos estimar a resistência interna da bateria. Aí, com o objetivo de reduzir massa do sistema, foram selecionados 3 modelos de servos diferentes. Todos os servos possuem características que aumentam a confiabilidade e segurança do sistema, como a modulação digital e engrenagens metálicas.
Em relação ao projeto anterior, houve uma redução de 57% de massa. Para garantir o funcionamento do sistema, optamos pela tecnologia níquel-metal-hidreto, pois não há necessidade de utilizar um regulador de tensão. Tivemos atenção na taxa de descarga, visto que é uma das limitações da tecnologia. E para controlar todo o sistema, mantemos o controle receptor, onde podemos aproveitar conhecimento de anos anteriores. Além disso, como medida de segurança, programamos uma chave do motor e o recurso fail-safe no rádio controle para caso haja perda de sinal. E assim finalizamos a apresentação do projeto 2021 da Burning Goose, batizado de Amélia. Excelente, excelente apresentação, muito bom mesmo. E assim, eu não sou juíza de elétrica, mas eu acredito que um juiz de elétrica aqui ficaria muito feliz de ver o trabalho que vocês fizeram. Acho que das apresentações que eu vi é a que trouxe de forma mais completa essa disciplina, que é tão importante para a segurança, né? Então, parabéns. Eu vou fazer só uma pergunta e vou já passar. O porquê do nome? Deixa eu ver se eu estou pensando. A Amélia Earhart mesmo. A gente tem esse costume de homenagear os aviões com o nome de pessoas importantes, né? Principalmente de mulheres. Aí a gente trouxe a Amélia como representante dessa vez. Excelente, muito legal. Bom, já vou passar para o próximo juiz aqui, o Gabriel. Tá com você. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pela apresentação, pessoal. Ficou muito legal, realmente. Uma ordem lógica de projeto clara e gostei também da justificativa do nome, pessoal. Parabéns mesmo. Uma observação rapidinha, né? O que chama atenção é que rolou muitas análises robustas, né, ao longo do projeto. E nisso eu faço a conexão com as minhas perguntas. Então, eu acabei não anotando aqui o slide. Você pode ir para o tópico das análises CFD que vocês desenvolveram, por favor? Se possível, deixar Isso, pode ser. A lógica de construção do modelo de vocês chamou bastante atenção, porque ela não é uma lógica coerente, né? O uso de funções de parede é algo extremamente delicado para casos em que você não tem poder computacional para fazer simulações desse tipo de porte, né? Então, por exemplo, aí vocês comentaram que fizeram até simulações acopladas com mais de uma asa e etc. E isso é delicado, o uso de funções de parede, porque ele prejudica essencialmente o cálculo da subcamada viscosa. E algo que nesse slide aí vocês estão deixando claro que é o objetivo de vocês, né, a captura do stall. Então, o arranjo do modelo de simulação de vocês não me pareceu coerente, entendeu? Não casou, principalmente com o uso do modelo CalMega-SSD. Não existe sentido em usar funções de parede com um modelo que é apropriado para uma parede fina, sabe? Então, eu gostaria de até passar a palavra para vocês para justificarem um pouquinho melhor a escolha desse arranjo de modelo de simulação e a justificativa, né? Porque as lógicas qualitativas não estão passando confiabilidade. Eu vou passar a palavra para o Felipe Fortaleza. Felipe. Já chegou aí, Felipe? Oi, estão me escutando? Sim? Sim. Uhum. Ok, então, poderia repetir, por favor, a pergunta? Cara, eu queria que você justificasse todo o arranjo aí que você utilizou, cara, desde o porquê do CalOmega SST, o porquê casar o CalOmega SST com funções de parede, que são coisas conflitantes, né? E o porquê a malha também não está condizente com isso. Mas a gente estende a pergunta depois dessa questão da função de parede e CalOmega SST, por favor. Ok, o CalOmega SST nós escolhemos por causa da robustez em altos ângulos de ataque, e nas ações de parede a gente utilizou o Y igual a 1, deixando ela bem refinada ali. Certo. Fica até uma observação, cara, porque as informações estão bem descasadas. Se você fala que o Y mais é igual a 1, você não está usando função de parede, entendeu? Então, eu sugeria dar uma boa consolidada nas informações, o método de construção de modelo e também a validação. Porque olhando essa curva, você está dizendo que está cravando os seus dados praticamente, né? Com a VR, cara, eu não tenho confiabilidade nos arranjos e nas informações que vocês comentaram para acreditar nesse gráfico, sabe? E isso vale até para a extensão da malha volumétrica como um todo, né, que estava na foto. A malha, dá para ver nitidamente que o resultado nesse diagrama de velocidades que você está mostrando, ela não está conseguindo capturar os efeitos, entendeu? Então essa análise de vocês tem algumas peculiaridades que precisam ser melhor fundamentadas e precisam ser melhor trabalhadas antes de utilizar uma simulação CFD.
Simulação CFD é algo de muita complexidade e que exige uma preparação para ser utilizada. Não dá para usar ela só porque ela é, em tese, uma ferramenta de mais alta fidelidade. Ok? Bom, obrigado pela resposta, Felipe. Bom, eu fico até à disposição, cara, se você quiser entrar em contato comigo em algum outro momento para a gente conversar um pouquinho melhor e te passar algumas dicas de como solidificar a construção do modelo de CFD. Tudo bem? Que esse é o primeiro ano que a gente utilizou o CFD, daí talvez foi por causa disso. Claro, não, fica tranquilo, cara. Aqui a minha intenção é mostrar os pontos construtivos, né, para trazer confiabilidade à simulação de vocês, né, porque não dá para jogar uma análise de alta fidelidade e só porque ela é qualitativamente de alta fidelidade que o seu resultado está certo, sabe? Legal, fico à total disposição caso você queira entrar em contato, Felipe. Ok, obrigado. Giovana, eu teria até mais uma pergunta, mas eu jogo ela para o final se der algum tempo, tudo bem? Então, eu ia comentar que CFD é aquela famosa frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? É importante começar, tem que começar, e a gente sempre vai começar por baixo, mas como é um assunto complexo, o conhecimento vai construindo por camadas, e os seus comentários foram muito bons para a galera ir melhorando. Então, Obrigado, aproveitar que está gravado, né, para a galera olhar de novo depois, e qualquer coisa falar com você. Bom, eu vou passar para o Otávio agora, aí qualquer coisa sobrando tempo, eu passo para o Gabriel de novo, no final. Tá lá, Otávio. Olá. Bom dia, pessoal. Muito boa apresentação. Achei muito bacana que diversas escolhas que vocês fizeram, por exemplo, o Endplate, vocês sempre colocavam a carga paga que estava ganhando com aquilo, então você estava falando se estava pagando ou não, né, a decisão. Então, achei muito bacana isso. Parabéns. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira dela é referente à empenagem de vocês. Eu reparei que ela tem um alongamento um pouco alto, assim, eu acho que até é perto da asa, não sei se é maior, e além disso, o estabilizador vertical ele ainda está em H, né? Então ele acaba agindo como endplate, o que a gente sabe que acaba aumentando o alongamento efetivo da superfície. Então a minha pergunta é, dado uma superfície alongada e que a gente sabe que o stall dela acaba sendo um pouquinho mais cedo, vocês monitoraram qual que é o CL máximo dela, o alfa máximo e qual que é o alfa efetivo que ela está chegando, para ver se está próximo do stall ou não? Passar a palavra de novo para o Felipe. Felipe? Oi, pois não? Está com o microfone aberto já. Mas pode, por favor, repetir novamente a pergunta aqui? O EH ele parece um pouco alongado, então eu desconfio que o alfa stall dele pode estar acontecendo um pouquinho mais cedo do que a asa, quando a gente trata da semi-alfa isolada, é claro. Aí a minha pergunta é, vocês monitoraram o alfa efetivo que estava acontecendo no estabilizador horizontal para verificar se está próximo do stall ou não? Sim, a gente na simulação CFD a gente ficou monitorando, mas não tivemos nenhum problema a respeito. E o razão de aspecto dele não ficou assim muito superior à da asa inferior. Entendi. Beleza. Eu acredito que essa pergunta era bom a pessoa de estabilidade responder qual que é os alfas que estão chegando na EH na tua imagem, né? Cadê? Até eu fiquei curiosa agora. Quem que é o... quem pode responder? De cabeça, assim, o downwash, se diz? Não vou saber dizer, mas o ângulo de stall do perfil da horizontal era levemente maior que os das asas. E o AR da empenagem horizontal é levemente maior, acho que é em torno de 8 da empenagem e 7,5 das asas, por aí. Então, um pouco maior, mas não muito. É que não dá para ver só o ângulo de stall do perfil em si, né? Quando a gente trata de uma asa, tem toda a tridimensionalização, né? Então, como eu disse, além do alongamento, que é um pouquinho maior, a gente ainda tem o EV atuando como endplate, você vai ter o profundor sendo defletido, você vai ter ângulo de incidência, downwash. Então, é interessante monitorar esse alfa para ver se está seguro ou não, sabe? E esse é um trabalho para a pessoa de estabilidade de controle, porque com a análise de climagem, análise de manobra, análise de decolagem, um dos parâmetros que se calcula é o ângulo que está chegando na empenagem. E aí é monitorar esse valor para ver se está dentro do range de operação da HT, né? Se a empenagem não está estolada, e aí fazer essa interface com a aerodinâmica. Porque no final das contas, a aerodinâmica ela vai fazer o que a estabilidade de controle pede, né? Então, a estabilidade de controle, eu preciso, sei lá, de um alfa menos 15.
negativo, né? E o pessoal de aerodinâmica, não, peraí, vou fazer chegar, ou não está chegando nesse valor, vamos mudar alguma coisa, né? No avião para evitar estolar a empenagem. Então, esse é um comentário importante do Otávio e que precisa estar nas análises para garantir mais segurança, né? Garantir que a empenagem não está estolando antes da asa ou no bloco de operação do avião. Eu vou passar a palavra para a próxima juíza. Otávio, você ia fazer mais uma pergunta antes de eu passar? Pode fazer. Para deixar para o final, vamos rodar aquilo. Estou tranquilo. Obrigado, pessoal. Se der no final, é claro, que o mestre já quer. Obrigado. Vou passar para a Ana, então. Ana? Parabéns para a equipe, para os apresentadores. Deu para ver que foi uma apresentação bem abrangente do projeto. Eu achei bem interessante que vocês tentaram mostrar a validação de resultados aerodinâmicos e comparação de métodos. Acho válido os comentários do Gabriel. E, na verdade, eu tenho uma dúvida sobre a escolha da corda do profundor, o tamanho. Deve ser por aí, nos próximos slides. Aí, essa figura. Isso, eu entendi, esse gráfico, né? Eu entendi, assim, mais ou menos o racional por trás da escolha do tamanho do profundor, mas eu não entendi a relação disso com esse gráfico. Se alguém puder tentar me explicar um pouco, eu agradeço. Sim, para cada corda a gente avaliou ali a aceleração angular e o MTOW que ela atingia, né? Então, a gente tentou buscar que atingia o maior MTOW, mas que não fugia muito longe de uma recomendação que a gente encontrou na literatura para esse valor. Mas então, o MTOW, eu não sei o efeito disso no MTOW olhando nesse gráfico, eu deveria entender. Aqui a gente não colocou os valores, mas dava umas diferenças de algumas dezenas de gramas. Assim. O que me chama a atenção é que você escolheu, se eu não me engano, a curva preta, né? 26%, mas eu não entendi, assim, por que olhando esse gráfico foi esse valor que foi escolhido. Faltou colocar aqui os valores de MTOW mesmo, mas a preta e a vermelha apresentavam uma certa distância assim, na MTOW em relação à azul. Então, por isso que a gente acabou ficando nela. Ok, obrigada. Giovana, se a Ana não tiver nenhuma, deixa eu tentar fazer uma rapidinho aqui. Pessoal, primeiro, parabéns aí pela apresentação, pelo trabalho, bem bacana. Eu queria entender duas coisas aqui. A primeira é a seguinte, a forma em planta das asas de vocês, né, tanto a asa inferior quanto a asa superior, ela foi um resultado, ela saiu do MDO, certo? Isso. Do fluxo de MDO de vocês. Beleza, se você puder ir voltando lá, só para exemplificar bem. Ok, vocês chegaram a parar para pensar assim, tentar entender o porquê que a forma em planta das duas asas saíram tão diferentes assim, uma asa saiu retangular e a outra saiu afilada, com afilamento, acho que durante a apresentação vocês até chegaram a falar que é um afilamento pequeno, mas no olho aí é o que? 0,5, 0,45, não é um afilamento tão pequeno assim, né? É um afilamento considerável. Vocês chegaram a pensar a respeito disso? Por que a questionar, né? Por que o MDO resultou nisso daí? A hipótese que a gente levantou foi devido à restrição de margem estática mínima que nós colocamos. Né? A asa inferior a gente deixou ela fixa na origem, na questão espacial, e o CG fixo em relação à asa inferior. Então, para manter a margem estática dentro do limite, precisava trazer um pouco de área de asa para trás, e a asa que poderia variar era a asa superior. Então, por isso que ela ficou com um stagger um pouco negativo, e também com área de asa maior, como se fosse puxar o ponto neutro mais para trás, para manter a margem estática dentro do limite. Tá, então, peraí. A asa inferior, deixa eu ver se eu entendi. A posição dela era restrita, ela estava travada, é isso? Isso. Mas a geometria dela, a forma em planta dela não estava. Ela era livre para variar. Isso. Aí ela variou para uma área menor porque ela estava travada na frente, digamos assim. Certo. E isso realmente... Tá, ok. Eu entendi essa explicação, depois eu preciso pensar a respeito dela um pouco mais. Tudo bem, tudo bem. E a segunda questão é até fora da minha área. Naquela parte que vocês mostram um pouco da construção, da fabricação do trem de pouso principal, né? Eu sei que eu fiquei com uma dúvida, se puder ir lá naquele slide rapidinho. Essa é mais curiosidade do que
aqui da minha área mesmo. Isso, essa aí. Cara, essa peça aí que vocês, no trem de pouso principal, vocês montam esse meio que triângulo, né, tipo, arredondado na perfilagem. Isso é uma peça só ou são duas peças? É uma um peça só. sanduíche. Tá, é um sanduíche, a espuma, eu tô falando em relação Tá. a O formato do perfilagem. perfil junto com conexão ali na... Isso é uma peça só, ou são duas peças que são coladas, que são juntas de alguma forma depois? Não, é uma peça só. Uma peça só, não, tudo bem. É que dá para ver a linha certinho do intradorso ali do perfil. Eu tinha ficado com a impressão que eram duas peças, e eu fiquei me perguntando se vocês iriam colar isso de alguma forma, e se fosse duas peças só, né? Eu fiquei, putz, será que realmente essa é a melhor ideia, né? Tipo, a melhor forma de fazer num pouso aí com carga lateral, num trem de pouso só, isso daí meio perigoso. Mas, foi a modelagem mesmo que ficou com a marquinha ali, não, mas é uma peça só. Melhor que seja uma peça só. Beleza, era isso. Acho que se o pessoal tem mais alguma coisa aí, fiquem à vontade. Valeu, pessoal. Chegou no final do tempo, então já passou os 15 minutos de apresentação, 15 minutos de perguntas, podem respirar, deu tudo certo. Agora é aproveitar as apresentações do YouTube e também se sentir orgulhosos pelo trabalho que vocês fizeram ao longo do ano. Parabéns mesmo, viu, pessoal? A próxima equipe já está aqui na waiting room, esperando para entrar. Então, eu vou pedir para... Bom, já tirou até da tela. Vou pedir para vocês saírem do Zoom e a gente, quem sabe, se conhece no ano que vem na competição presencial. Vamos ficar ansioso aí, então. Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.